trazer uma resposta, né? Muitas pessoas perguntaram, mas Pastor Júlio, por que mudou tanto os ensinos? Bom, os irmãos sabem muito bem que o tempo ele é a maior arma principal para um crescimento. O tempo ele é como se fosse o vento que bate na vela e faz o barco andar. Se as ondas estiverem ao contrário, com certeza, mesmo com o vento ao contrário, padeceremos de muitas aflições, mesmo sabendo que Jesus ainda se encontra no barco. Os ventos da vida é o que nos faz crescer. As tempestades, mesmo que as ondas afligem, é o que nos faz entender que ainda há fé e que ainda há esperança que Jesus está no barco. Pedro levou, nos dias de hoje, uma palavra muito interessante, um puxão de orelha de Jesus. Ele disse, homem de pequena fé. Deus permitiu aquele vento balançar, para que Pedro crescesse na fé e na graça e também no conhecimento de que Cristo estaria sempre ao seu lado. Ele mesmo disse, estaria convosco todos os dias. Embora seja mesmo não falando, Deus constituiu Jesus ali no barco, dormindo, mas a presença de Jesus estava ali. Não é Jesus falar, não é Jesus acordar, mas sim Jesus está. Então a vida pelos ventos contrários nos dá uma maturidade e também nos faz crescer no conhecimento, na graça e na sabedoria divina. A pergunta é, o que mudou nos ensinos? Bom, eu sou considerado hoje o pastor que trouxe a doutrina no Brasil, né, que trouxe a novidade da doutrina do corpo, também da alma e do espírito, que faz menção do corpo, é claro. E essa trindade do corpo, realmente, ela tem separações. O corpo, a alma e o espírito são três divindades, no entanto que a alma, o corpo e o espírito, cada um tem a sua excelência de ensino. Espírito com ensino, alma com método e corpo com postura. Postura do corpo, fugir da lascívia, fugir da transmitindo seu corpo constante de pecado. A alma, logicamente, levando a aflição da carne, dos prazeres carnais, que um deles também da lascívia e da vaidade, que corrompe a alma e o espírito. O espírito, nós sabemos que é do Senhor, vai voltar para ele, mas a alma, ela está no meio do debate entre o corpo, entre o espírito. Então a alma, ela sofre mais. Por quê? Porque o espírito e a carne brigam no meio da alma. A alma está aqui. Então eu ensino para você recuperar. Aqui, ó, perfeito. Corpo, alma e espírito. Nós temos três fatores. Você, esses três. O que acontece? Aqui, esse aqui é o seu corpo. Esse é a tua alma, que é você, e esse é o espírito de vida que faz com que o posto da alma e da carne viverem no poder da criação. O espírito veio, Deus soprou nas narinas de Adão e se tornou a alma vivente. A alma se tornou vivente através do espírito de vida, tá? Que veio de Deus, tá? Mas tem esse no meio. Quem está no meio sempre sofre a retaliação das laterais. O espírito lutando contra a carne, mas quem está no meio é a alma. A alma está no meio. Então, quando essa alma ela se sente em meio à batalha, o que ela faz? Ela começa a padecer. Por quê? Porque se ela inclinar para a carne, morte. Se ela inclinar para o espírito, vida e paz e justiça. Então ela tem uma decisão. Você tem a decisão em colaborar com esse efeito ou esse. Lembrando que esse da terra, esse veio do céu. Não vão se comunicar. Por quê? Porque esse criou esse. Quando soprado, se tornou alma vivente. Mas o problema é aqui. Aqui foi corrompido pela desobediência de Adão e Eva. Então, automaticamente, não vai a alteração do espírito. A alma, ela sempre vai gemer. Por quê? Essa guerra é contínua. Corpo, alma e espírito. Então, o Espírito Santo, ele com o tempo, na igreja do Senhor, ele vem trazendo uma revelação divina. Como se comportar, quais vestes usarem, o que não é agradável, o que é lícito, o que não convém. Então, eu comecei nessa forma, como Deus me tinha ensinado e me dado a sabedoria, dessa forma de ensino.
O que é agora você participar de um ato tão tenebroso que é a guerra entre o espírito e a carne, com uma alma latejante, sem saber o destino e a conservação do corpo? Então eu vim trazendo a doutrina do Espírito Santo, lembrando que doutrina não é vestes, doutrina não é saia longa, doutrina não é manga 3x4, doutrina não é isso. Isso é uma mentira. Então, por que eu mudei? Porque a doutrina é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se você usa uma saia longa e não ama o seu irmão, com certeza você está fora da doutrina de Cristo. Cristo não falou de vestes. Quando vem as cartas paulinas, depois de Atos 2, que é crescente a igreja através da pedra, Pedro, né? Logicamente que Pedro agora vai ser a pedra porque rejeitaram a primeira pedra, Jesus, a pedra de esquina. Pedro agora é tomado de um novo sacrifício, se tornando pedra, e Jesus como sacrifício em cima da pedra. Pedro a igreja, Jesus em cima da pedra como sacrifício vivo. É claro que depois que sacrificou Jesus, o sangue imolado trouxe a abertura da descida do Espírito Santo que ele mesmo doou. Mas a questão é, a doutrina não é vestes e nunca foi. Quem disse que é vestes? Doutrina significa ensino. Então Jesus ensinou a amar o próximo, como a ti mesmo. Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o Espírito Santo, ele desceu para nos ensinar todas as coisas. E no caminho da verdade, Jesus disse, olha, eu irei, mas ele vai nos ensinar em toda a verdade. Então quando nós oramos, o Espírito Santo nos retém de algumas maneiras de viver, de roupas, de acessórios, de vaidade. Por quê? Porque ele não é daqui. A Bíblia diz que ele desceria, o mundo não poderia receber. Claramente que não poderia, porque não é daqui. Mas quando ele desce, ele vem no terceiro templo, que o primeiro de Salomão caiu, Zorobabel caiu, agora levantou o terceiro templo em Atos 2. O corpo é o terceiro templo. O Espírito Santo ele desce, e o que ele faz? Ele faz morada. O mais interessante é que Jesus falava, olha, estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e o meu Pai vamos entrar nele, faremos deles morada e ele será comigo com ele. Quando Jesus falava isso, ele não falava ele entrar, mas ele estava dizendo que o futuro viria, onde o Consolador, o Espírito Santo, entraria dentro do homem e faria morada. Então, quando o Espírito Santo entra dentro do homem, ele requer um corpo do jeito dele, porque ele é santo. Jamais o Espírito Santo vai andar com saia curta. Jamais o Espírito Santo vai andar de camiseta, regata, bermudão na rua. Porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. Então, ele faz de todas as formas possíveis para que o corpo não vire instrumento de pecado, porque ele pertence ao corpo e o corpo é ele. A Bíblia diz, não sabeis que o corpo é do Senhor e o Senhor para o corpo? Perfeito, vamos lá. Por que mudou alguns ensinos? Os ensinos não mudaram, a doutrina é a mesma. O problema não é esse. O problema é que as pessoas, nesse século vindouro, a cada dia que passa, elas estão a cada dia mais com o seu entendimento fechado. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então, quando você vai para a carta de Colossenses 2, se você quiser lá ler, Paulo fala, olha, tudo isso que vocês estão falando que não pode, não proves, não tem poder contra as ações da carne. Porque muitos de vocês estão com a saia no pé, vocês estão doutrinados aos olhos da igreja, mas os seus corações estão longe de Deus. A ruína, a perversão, a mentira, a inveja está atrás da doutrina que vocês tanto pregam. Nós temos uma deficiência muito grande e tivemos e ainda temos na Igreja Deus é Amor, por exemplo, né? A Bíblia diz, né, que a igreja seguiria, né, os passos de Cristo, é claro, mas chegaria, a Bíblia diz também que seria um tempo de apostasia. E o que é apostasia? É você pregar e depois despregar o que você vê, ou então acreditando em fábulas. E esse Deus desse século também daria esse poder de acreditar em fábulas e doutrinas de demônio. A Igreja de Deus é Amor foi um exemplo para a gente, ainda é. Deus é amor, mas eles não amam, muitos deles não amam. Fofoca, contendo naquela igreja, mas eles zelam do quê? Doutrina. Se vê uma mulher de esmalte vermelho, é a pomba gira. Se vê uma mulher de... é a pomba gira. E foi assim que eu aprendi na religião. E eu vim com o tempo do pastor Júlio Cruz de Libertação falando as mesmas coisas, levando as mesmas éticas de pensamento. Até um dia o Espírito Santo falou para mim, está errado. Aquilo não é uma pomba gira, aquilo é uma alma.
Uma alma que está refém da vaidade. Simples assim. Então, para mim, tudo era pombagira. Ah, pombagira lá. Ah, pombagira. É a pombagira, por que você não vai lá lutar contra ela, sendo que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue? Por que você não vai expulsar o demônio dessa pessoa? Se é que você realmente acha que isso é uma pombagira. Então, quando nós somos religiosos, nós ficamos longe do amor. Porque o amor não é religião. O amor, ele é muito mais do que uma religião. O amor, ele compadece, ele não suspeita o mal, ele não se importa injustamente, tampouco se alegra com injustiça. Então, ele tudo pode, tudo crê, suporta. Então, o amor de Cristo tem que vir antes da doutrina. Cristo nos ensinou o primeiro ensino, a se arrepender dos nossos pecados e o segui-lo conforme aquilo que ele prediz e aquilo que ele se colocou a pós para que nós podemos ser submissos às suas leis. Seguindo ele, comeremos do pão que desceu do céu e tomaremos de uma água que jamais voltaremos a ter sede. Mas tem um problema muito grave. A igreja de Deus Amor cresceu assim. Não podemos TV, não podemos isso. Não. Cresceu uma igreja gigante, mas religiosa demais. Religiosa ao ponto de jogar a pessoa lá na lama, pisar na cabeça dele e dizer: vai, Satanás, pombagira, sai de mim, pombagira. Esquecer das almas. Não conseguiram mais chorar com as almas. Acharam que só eles vão para o céu porque eles usam uma saia longa. Mas o que aconteceu quando Samuel ele foi pego de surpresa? Quando Deus falou: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração, eu olho o que está lá dentro. E lá eu sondo, lá eu examino. Lá, Samuel, eu consigo enxergar os desejos, as intenções lá do coração. Então, quando viu, Davi era o homem segundo o coração de Deus, onde se olhar para os olhos carnais, era um menino qualquer, baixinho, pequeno, sem estatura nenhuma, né? Mas era ali o grande rei de Israel, que estava ali cuidando do pasto do seu pai. Então, o que muda nos ensinos? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiz agora um ensino para você tirar. Eu falei um ensino sobre músicas, né? Ali eu não falei que poderia escutar música, mas as pessoas se avantajaram com conhecimento, com a mente tão quadrada, que acharam que eu estava já fazendo apologia à música mundana, sendo que de maneira nenhuma foi esse ensino. Não foi dessa forma que eu abordei o caso. Eu disse que não é lícito, não convém, mas também não é pecado. Né? Você está falando de romance, está falando de amor, não é pecado. Me prova na Bíblia onde é pecado falar de amor. Não é pecado falar de amor. Jesus falou de amor, então Jesus pecou? Jesus falava do amor. Né? Salomão, quando faz cantares, né? Então não é questão de estar lá vendo sorriso maroto ou coisa parecida, não tem nada disso. Bom, retomando aqui o processo. Os ensinos são os mesmos, mas o modo de ver as coisas. Eu acredito que aquele vento que eu falei no começo, das tempestades, nos faz olhar o mundo de forma diferente. Não com apostasia, mas sim com uma amplitude maior. Parar de ser religioso. E quando eu parei de ser religioso, eu me senti melhor. Quando eu parei e vi que aquelas pessoas que se maqueiam, aquelas pessoas que pintam a unha, são almas preciosas. Que Jesus na cruz ele falou assim: ó, está consumado. Não, peraí, não, para quem pinta a unha, para quem usa shortinho curto, não está consumado. Ele não falou isso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira. Você, porque usa uma saia, não é melhor do que o que tem um batom na cara. Você que está aí falando que é o doutrinado Deus é amor, com a gola aqui, você não é maior e nem melhor do que aquele que está jogando bola. Vocês precisam entender o maior ensino que Jesus deu, o amor. Primeiro, nós temos que pregar Jesus Cristo, o Salvador, o arrependimento, a crucificação, o caminho da vida eterna, para depois nós falarmos de vestes. Vocês querem automaticamente entrar dentro de um sistema que não é de Cristo. É Cristo que convence. É Cristo, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E vocês estão totalmente desordenados, estão achando que vão para o céu porque usam uma saia. Roupa não salva, mas condena. E aí que está o problema. Então, a maior coordenação que devemos usar nesse momento é respirar fundo, começar a buscar de Deus conhecimento e sabedoria, para que aquela alma seja salva não da maneira que você quer, mas da maneira que o Espírito Santo assim a cativá-la. Ele que vai convencer, é Ele que vai executar os seus propósitos através da grande e gloriosa oração. Oração essa que faz com que o Pai interceda por nós com gemidos inexprimíveis e Ele nos convencendo
a cada dia o seu mal e nos colocando das trevas para a grande luz. Então, não mudou, não se muda a doutrina, não se muda os princípios éticos bíblicos, não se muda, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre será o mesmo Deus. Então, a coerência maior nos dias atuais é de nós olharmos para nós mesmos e começar a examinar se realmente somos puros com o nosso próximo, amamos de verdade, sofremos com ele e padeceremos também conforme as aflições do seu próximo. Pois está escrito: chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. A Terra está indo num século tenebroso. Daqui à frente nós vamos estar vivenciando outros tipos de roupa, outros tipos de situações, outras posições sexuais, né? Como a imoralidade sexual também é um ato banal diante do Senhor, mas o que nós vamos ver agora é a sua hipocrisia. E vou explicar por quê. Você tem aqui, eu queria perguntar uma coisa. Eu quero dar um ensino, mas também interrogando vocês. Eu queria você, a senhora que está aí, que fala que televisão é coisa do diabo, tá certo? Vou tirar para a senhora ver aqui. A senhora está vendo lá? Aquilo ali é uma TV, ó. Isso é uma TV, Smart TV, certo? No nosso tempo, lá atrás já expliquei sobre isso. Quem tinha uma televisão tinha que ser queimado, porque o diabo ia sair pela portal da TV. Hoje a senhora está com o celular na mão. Smartphone, Smart TV. Aquilo é um celular na parede. E a senhora não sai da tela do celular. A senhora vive na tela do celular. Então, se a gente for analisar bem, todos que estão com o celular na mão vão para o inferno. Porque aqui dentro do YouTube tem novela. Aqui, esse é pior do que aquele. Esse aqui eu guardo no banheiro, faço o que eu quero. Aquele não. Aquele está no meio para todo mundo ver. E esse aí? Então, essa hipocrisia, essa mentira, que com o tempo vocês mesmos caíram. Então, eu não tenho TV, só muda o nome, tá? Mas o aparelho é o mesmo, toda a sua sintonia é a mesma, e não existe mais televisão de rodar botão e colocar bombril na antena. Antigamente as TV eram assim, elas eram assim, nessa época da doutrina. Os crentes falaram que era o chifre do diabo. O chifre do diabo. Era o quadrado com o chifre do diabo, ou seja, sendo que era uma antena normal, era uma antena, porque a antena ela pega os dois lados, né, hemisfério sul e norte, e eles falaram que era ali a anteninha do Chapolin, era como se fosse o chifre do diabo. E agora acabou o chifre, onde que está o chifre? Então, algumas coisas devem ser olhadas de forma diferente, mas no espírito. Então, isso fez com que eu mudasse muitos pensamentos. Muitas pessoas falam: mas televisão é pecado. Você acredita que se esse vídeo aqui você colocar na Smart TV, eu vou estar na televisão? Eu vou estar na TV. Então, algumas coisas foram mudando com o tempo. Ok. O que eu mudei? Algumas partes também doutrinárias. E quais são as partes doutrinárias que eu também aprendi? Uma das mais importantes que eu acredito que foi o poder da necessidade, né? Muitas pessoas podem julgar um aparelho vaidade. Não, já imagina. O aparelho é uma necessidade. Para você colocar aparelho, você tem que passar pelos exames médicos. Não é assim, vou chegar lá e colocar aparelho, o médico nem precisa desse aparelho. Então tudo tem uma necessidade, né? Então tudo na vida é vaidade, mas existe vaidade no seu tempo, entender? Necessário, pois tudo debaixo do sol é vaidade. Então essas coisas que é necessária, elas são necessárias. O banho é uma vaidade, tem que tomar banho, escovar os dentes. Então, até um tempo atrás, uns 40 anos atrás, você não podia tomar banho com sabonete. Era só sabão em pé, sabão em pedra. Você não podia fazer nada disso. Você não podia colocar um creme no cabelo. Não podia mais. Era do demônio, né? Então, os crentes andavam de uma forma muito, muito rígida, mas esquecendo a maior doutrina de amar o próximo e também respeitar a sua essência e também o seu corpo dentro de uma sociedade. Vivemos uma sociedade e precisamos estar preparados para viver nela, né? Já não acredito nos crentes, quanto mais andando de tal forma.
Então, igreja, as coisas do Espírito têm que se ensinar espiritualmente. Então, não podemos deixar e também colocar, né, essa doutrina demoníaca que as pessoas estão implantando em nós. A religião é a maior doutrina demoníaca dos últimos dias. É a pior que existe. Não seja religioso. Vai para a oração. Peça ao Espírito Santo, ele vai ensinar vocês o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Lógico que quem busca, quem procura, encontra. Quem pede, recebe. Então, não sejamos religiosos. Porque os fariseus, eles faziam tudo. Jesus disse, olha, eles são tão bonitos por fora, mas por dentro, um sepulcro, com um esqueleto dentro do corpo deles. Porque eles se vestiam bem e diziam que eram filhos de Abraão. Aí Jesus disse, olha, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, pense em você, pense, se reencontre, tenta entender. Está valendo a pena com uma saia longa, mas lá dentro vazio? O que está acontecendo com você? Nós temos o poder do RI da igreja, temos o poder do convencimento do Espírito. Tem mulheres que são doutrinadas pela igreja, outras doutrinadas pelo Espírito. Pela igreja cai logo, pelo Espírito permanece. Então, cuida dentro do teu coração, cuida dentro da tua alma, preocupe por dentro, limpa a tua mente do mal, limpa o teu coração da impureza. Aí, vocês podem se revelar para fora essa grande, santa e gloriosa doutrina, que é do corpo, que é maravilhosa, que é a mulher andar de forma correta, o homem também, e não participantes deste mundo tenebroso, onde a nossa militância aqui, ela é totalmente ao contrário da militância do mundo. Então, o soldado de Deus não se limita com as coisas dessa terra, ele é avante para cima, guerreando contra o mal, não olhando para o irmão como adversário, ou seja, que cai o obreiro para mim voltar e pregar no lugar dele, ou seja, que o porteiro da igreja sabe que eu quero cuidar de carro, sem briga, sem congregações, sem briga nas congregações, e tampouco sem congregações fanáticas. Vamos fazer com que o amor vença o ódio, a inveja e a mentira. Vamos amar o nosso próximo e ensinar ele que Jesus o ama, que independente se o batom está no rosto, se o esmalte está nas unhas, Jesus o ama. E ele realmente não quer trazer essa pessoa para saia, para baixo de uma saia, não. Ele quer trazer para ele. Quando ele pegar para ele, vai ser o seu bebezinho, ele vai cuidar, ele vai vestir e ele que vai convencer. Não é você, pastor, não sou eu, e tampouco esses vídeos de internet que só bate doutrina, mas com o coração cheio de ódio contra o seu próximo. Né? Então, a doutrina do espírito, do corpo, ela continua a mesma. Tudo que eu ensinei a vocês, né? Sabemos nós que ainda é irrevogável as Santas Escrituras e não podemos desistir agora. Tempo breve, um tempo que se lamenta, né? Porque sabe que o tempo também cairá no esquecimento. Ele, a terra, o seu domínio, a sociedade, a impureza, a iniquidade, será dispersa diante da glória e das asas do Senhor. Estamos vivendo os últimos dias e é necessário que quanto mais você se santificar, mais proclamado de iras e contendas você é ser alvo. Então, continue. Quanto mais o tempo passa, mais Sayona fica antigo. Quanto mais o tempo passa, mais feio mulher de cabelo branco vai ficar para o mundo. A igreja não pode mudar, o mundo muda, mas a igreja jamais, ela é imutável, porque ela não é daqui. Ela tem um lugar para ela reservado para uma eterna morada, o céu de glória, aonde todos os que cantam, que louvam o Senhor, estarão perante o seu trono. Então é lá onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que Ele fez tudo novo. Então, peça o Espírito Santo. Não coloca a saia longa porque seu pastor mandou, ou porque o obreiro falou, não, tem que colocar, senão não toma santa ceia. É brincadeira, né? Ao ponto que chegamos. Peça ao Espírito Santo te doutrinar. Ele que vai convencer vocês. Não vai colocando batom porque o pastor Júlio, tirando batom porque eu mandei, eu falei, não, nada disso. Vai para a oração.
Peça o Espírito Santo para te dar discernimento espiritual, para que você consiga a cada dia mais fazer a vontade do Senhor Espírito Santo. Não do pastor, não do pastor Júlio, mas do Espírito Santo. Ame o seu próximo. Antes de você querer amar roupa, ama a quem Deus criou conforme a sua semelhança e imagem. Bom, encerrando por aqui, deixando bem claro. Quem tem dúvida, os ensinos estão no canal. Temos jejum que é maravilhoso, os ensinos sobre crescimento espiritual que é maravilhoso também. Os ensinos aqui no canal, só colocar, acho que eu quero fazer uma playlist de vídeos, de ensinos, mas só digitar lá que vocês vão ver tudo. Tem crescimento espiritual. Gente, olha, cada ensino melhor que o outro, vocês vão amar. E ontem, era 3h30 da manhã, algo me chamou muita atenção, né? Estava voltando embora e eu estava na porta do prédio, entrando, e eu vi um rapaz vindo catando latinha. Aí eu baixei o vidro e eu tirei o dinheiro que eu tinha. Vem aqui, jovem. Então esse dinheiro para você se alimentar. Quando ele olhou, você mora aqui? Eu falei, por quê? Eu te conheço. Você é o pastor Júlio César, né? Eu falei, sim, sou eu. Eu falei, olha, eu era Deus Amor, estou desviado, pastor. Eu era inscrito do seu canal. Estou na rua agora. Eu amava os seus vídeos me fez. E ele chorando, eu saí do carro, 3h30 da manhã. Acredita nisso? Eu abracei ele e falei, pô, verdadeiramente você não está nem filmando e você me ajudou. Eu falei, é porque eu sou assim. Eu abracei ele, beijei ele, né? E eu consegui sentir, né? Uma pessoa que estava igual vocês agora, comentando, dando glória. Mas o vendaval da vida chegou para ele e ele não conseguiu. Então, quantos de vocês precisam entender que aquele vento ali que balançou, por que derrubou ele? Porque ele era doutrinado. Por isso que derrubou ele. E não tinha que ser doutrinado. Ele tinha que ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Porque senão saia e tudo e você vai cair. E não vai levantar mais. Então quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ele nos convence como deve andar. E ainda nos segura na hora da prova. E na hora daquele vento que Jesus estava somente deitado, a sua presença estava lá. Mesmo ele não falando, mesmo Jesus ainda não tocando, nem se movimentando, mas ele estava lá. Então, o que eu deixo para vocês, aqui para deixar o encerramento aqui, deixo para vocês nunca desistirem, persistirem, insistirem, buscar a direção do Espírito Santo, ver a vida de outros olhos, olhar e entender que você não é daqui, você vai ser exprimido pelos seus familiares, na escola, no trabalho. Era necessário. Jesus, ele foi perseguido. Eu também sou. Você será também. Porque suas vestes é de extraterrestre. Você está aqui, mas não é daqui. Tá certo? Então, é isso. Sejam fortes. Eu amo vocês. É com um ensino maravilhoso desse. Estou arrumando minhas malas. Vou para minha viagem. Vou lá porque eu preciso voltar com mais novidades, voltar com mais ensinos. Minha mala tá aqui, olha só. Entendeu? Bora. Eu preciso voltar com mais ensinos. Eu preciso voltar melhor, cheio do Espírito Santo, para cuidar de todos vocês, tá bom? Então, era isso que Deus programou para minha vida. Eu precisava me afastar com um estilingue para voltar melhor, porque vocês são almas preciosas e eu não posso perder nenhum de vocês. Então, eu não posso me perder, porque se eu me perder, todos se perderão também. Lembra? A cabeça é Cristo, é por isso que o corpo ainda está de pé, porque se a cabeça fosse o pastor Júlio, todo o corpo teria caído. Então, todos nós erramos, todos nós temos que pensar em nós mesmos, uma hora para meditar, para refazer. O ano começa agora, então tem muito trabalho. Ano passado foi muito trabalho. Eu imagino agora quanto trabalho vai ser esse ano. Muito trabalho, muito trabalho. Ano passado foi 40 vezes da Cracolândia. Então, para retomar, não é nada fácil. Não é. Então, para isso, eu preciso
né, essa separação, e ela vai fazer muito bem para mim, para a igreja de Jesus, para minha alma, e eu vou voltar muito melhor, né? Cuidar da minha saúde, cuidar do destino da SA, cuidar de vocês, tá bom? E estar com vocês esse ano mais uma vez, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, claro, se o avião não cair. Mas é isso, tá? Onde estiver, vou estar falando com vocês no canal menor, que eu aprendi na semana, que Deus falou comigo. Tá passando algumas lições de vida para vocês também. Então, não desistam, sejam fortes. Eu acredito em vocês. Vocês conseguem. Vocês são mais que vencedores. Há uma luz de glória sobre vocês. E ninguém pode pedir isso. Foram chamados para um novo tempo. E não podem olhar para trás. Caiu, levanta, segue adiante. Porque o Senhor estará contigo. Se passarem pelas águas, elas não se medirão. Se passarem pelo fogo, o fogo também não te queimará. É uma promessa que Deus levaria, eu também mandaria os seus anjos para guardar a senhorita, a senhora jovem que está me vendo num grande tempo difícil da terra. Então, nunca parem de lutar. Faça com o pastor Júlio. Apanha aqui, apanha ali, chora aqui, fica ruim ali, fica doente aqui, quer desistir de tudo, mas volta de novo cansado, apanhando. E agora, apanhando, mas nunca desistindo. Não desisto porque dentro de mim é um chamado que não veio humanamente falando. Veio do céu. E no céu tudo é eterno. E também do céu impulsiona com força. E é por isso que eu estou aqui de frente desse lar. É por isso que eu decidi, olhei para mim e disse, não tá legal. Eu sou melhor que isso. Então eu preciso me afastar. E é isso, eu queria agradecer a oração de todos vocês por mim, pela minha família. Queria agradecer a todos vocês, me perdoar, né, que esses dias eu não estou nada bem, então os irmãos já sabem que eu padeci um pouquinho, mas vou voltar melhor, vou voltar mais saudável, vou voltar com mais espírito, com mais poder de Deus. Deus vai me usar muito mais. Então acho que chegou a hora, né, desse afastamento congregacional, com o pastor ali. Amém? Então não desistam, sejam fortes, acreditem em vocês, lutem, não desistam por nada. Bateu, caiu, levantou. Bateu, caiu, levantou e vai em frente. Não deixe a sua salvação na mão do diabo. Pega, vai lá, luta por ela. Luta por ela. Luta por ela, porque eu tenho certeza que ela vai te dar felicidade eterna. Tá bom? Os que semeia na carne se fará corrupção. Os que semeiam no Espírito se fará a vida eterna. Um abraço a vocês. Lembrando, tem ensinos bons de crescimento espiritual, de jejum, de saia, de vestes. Tem tanta coisa boa nesse canal, mas tanta coisa que mudou a vida de milhões de pessoas. Então vai lá, tá bom? Um abraço, tá bom? Saudade de vocês e espero que vocês se comportem aí, tá? Queria agradecer todos os dizimistas ofertantes do ministério, onde a gente está, né, cada dia mais vendo o milagre de Deus nas contas da igreja, como as pessoas têm ajudado esse ministério. Aparece direto dizimistas novos, ofertantes novos. Então é uma benção, gente. Então é uma benção. Deus está convidando as pessoas para ofertar no ministério, para ajudar essas almas, porque nosso sonho agora é a clínica das mulheres. Em nome de Jesus, é o meu sonho. Eu não posso partir para Jesus sem ver essa clínica maravilhosa, vai ser só de mulheres, onde vai ter instrutoras mulheres, irmãs pregando, irmãs ensinando. Praticamente eu vou estar lá também, tirando essas mulheres do crack para ser missionárias de Cristo. Então é o nosso sonho, desejo nosso, para alcançar o número de almas e levar essas almas pequeninas, sofridas, para o reino celestial. É claro que tudo tem um tempo, um propósito, um modo de acontecer, mas ela vai acontecer no tempo do Senhor. Um abraço, beijo nos vossos corações, saudade de vocês, muita saudade, de verdade. E se cuidem, tá? Não deixa
com que esse mundo compre seus pensamentos. E é isso. Vamos lá? Vamos lá, novo julho, 2021 tem que ser um novo julho, né? Então, acredito que o Senhor Jesus irá fazer coisas grandes, muito grandes, através da minha vida ainda. Tem muito chão ainda pela frente, mas tem que ir, tá certo? Então, bom dia! Segredo, eu acredito em vocês, eu sei que vocês podem. Vai lá, arrebentam, vai lá, pisa na cabeça do diabo. Eu posso Júlio, mas eu caí. Caiu, levanta. Não interessa que vocês estão falando. Caiu. Deixa eles zombarem para lá. Importante que Jesus te colocou de pé e vai de novo. O choro durou uma noite. Atrás do poente da montanha, um sol de justiça. Ela raia novamente a misericórdia. Ela se renova. Tá bom? Todos entenderam? Então vai lá nos ensinos, vai ser maravilhoso. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. E zela do corpo, tá bom? Porque o corpo, ele tem que ser irrepreensível até a vinda do Senhor. Um abraço a todos. Deixe seu comentário, tá bom? O que vocês acharam? E eu queria agradecer a Deus, de verdade também, por ter me mantido de pé. Eu achei que eu não ia conseguir. Achei que eu não ia voltar mais, sabe? E o próprio Deus, ele me deu esse privilégio de falar: filho, vem que eu preciso ter um tempo contigo. Então, eu só tinha tempo para os outros, eu só vivia para os outros. Hoje eu vou viver para mim. E isso, para mim, é marcante. Agora é hora de dormir aí. Júlio, alguém me chamou, ele? Isso que o céu te ouve, pode falar. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Beijo nos corações. Deixar uma palavra. Filipenses 4:19. O Deus de toda grandeza suprirá as vossas necessidades em glória por Jesus nosso Senhor. Beijos, amo vocês. Se cuidem, ovelhinhas. Cuidado, hein? Cuidado aqui, o lobo tá por aí. Mas pode ter certeza que o verdadeiro pastor dá vida para essas ovelhas. Tá bom? O mercenário vê o lobo e corre. Um abraço. Jesus jamais vai correr, tampouco eu. Um abraço, amo vocês. Se cuidem, tá? Promete? Você promete? Só vou desligar se você falar. Promete? Vai se cuidar? Então tá bom. É isso que eu quero ver. Seja forte. Vamos vencer isso aqui. Vamos vencer isso aqui. Vamos vencer isso aqui. Entende? Nós vamos vencer. Nós vamos embora daqui. Tá? Paz. Prometeu, hein? Você prometeu. Então, se cuida, tá? Fica na paz. Amo vocês demais, tá? Um ótimo dia. E sinto o meu abraço. Tá, vou te dar um sorriso. Tira um print. Um biquinho. Com uma saudação. Um capitão gancho com o olho. Se cuide, tá? Meus bebezinhos lindos. Fica na paz. Até a próxima. Tchau. Paz.